Tudo bom, pessoal? Hoje a gente vai conversar com a Thaís Lobão. A Thaís é esposa do Fred, mãe da Liz e da Laila, empresária, influencer, fonoaudióloga, atleta. Tá bom. E eu nas horas vagas. E Thaís Lobão nas horas vagas. Thaís Lobão nas horas vagas. Então vamos aproveitar. Quem tiver alguma dúvida a respeito desse podcast aqui, deixa os comentários, curte, se inscreve no nosso canal, segue lá no Instagram, que aí hoje a gente vai ter um bate-papo que vocês acham que vai ser diferenciado, mas a gente vai tentar puxar o máximo possível para saber dessa empresária que temos aqui hoje. Para começar, a gente inicia, Thaís, perguntando onde surgiu essa veia empresarial, essa questão de planejar. A gente vai chegar na parte de que hoje você é mais conhecida de digital influencer, mas onde começou realmente essa questão de empresário, de empreender, de tentar criar um negócio, ou se só foi... Onde surgiu? Como começou tudo isso? Certo. Eu já morava aqui em Imperatriz. A minha família, do meu lado, não existe. Minha mãe nunca empreendeu, meu pai nunca empreendeu, meus irmãos nunca quiseram empreender. Ramos totalmente diferentes. Eu, na época, era fonoaudióloga. Era não, né? Sou ainda. E atuava como... Inclusive, minha voz é bonita, não é? Sim. A gente pode dar uma melhorada, mas continuando. E atuava na área da fonoaudiologia na época, aqui em Imperatriz, com crianças especiais, fazendo trabalho de ecoterapia, que eu amo de paixão. E daí, então, surgiu a oportunidade da gente comprar uma loja na cidade, né, de vestuário, chamada Duox Concept. Era uma loja a qual eu e o meu esposo, nós já éramos clientes e a gente gostava muito do que vendia lá. E essa loja era de um amigo, do Diego. E aí o Diego foi embora para fazer medicina. E eu estava até comentando com vocês, olha a coincidência, né? Ele foi embora para fazer medicina, o Diego formou, hoje ele é um dos nutrólogos assim, mais tops, e hoje ele é o meu nutrólogo, né? Mas a loja do Ox Concept nós compramos do Diego. E a ideia foi do Frederico. O Frederico, ao contrário da minha família, a família dele sempre empreendeu. O Frederico, gente, é o mesmo citado no episódio do Breitner, que empurrou o Breitner para empreender. Então, eu acho que ele é tipo um mentor aí, vai atrás dele. Tipo isso. Então, não, o Frederico, na verdade, ele é muito visionário, muito boa, sabe? Ele tem uma visão muito boa. Então, ele quando falou da loja e tal, conversamos com o Diego. Será que dá dinheiro mesmo esse negócio, né? E aí, ele já com essa veia para empreender... Eu larguei Amado. Cédula lá. A rapadura... Eu era muito bem atendido lá, cara. Eu sou órfão da Duox. A rapadura é doce, mas não é mole, né? Empreender não é fácil, tem que ter sangue no olho. Enfim. E aí, o Frederico se animou e quis e tal. E, na época, minha sogra, minha filha... Escuta, você é formada, é especializada, você trabalha, recebe tão bem seu dinheirinho no final do mês, você vai mexer com contratar funcionário, larga isso de mão, isso vai te dar dor de cabeça. E eu disse, não, agora você é empresária e tal. Enfim, resumindo a história, eu caí de paraquedas nesse mundo. Falou, eu vou parar de usar esse Neutrox. Caí de paraquedas nesse mundo aí, e foi quando a gente abriu, né, reinaugurou a Duox Concept. Nós permanecemos, inclusive, com o mesmo nome, lá no Timbira Shopping. E a gente conseguiu fazer a loja girar super bem e tal, estava crescendo, e vimos a necessidade de mudar a Duox de ponto, e fomos para um ponto maior ali na Dorgival, onde hoje é a Porto Belo. Ali era a nossa loja. E
A gente ficou lá por alguns anos. E foi então que nós fomos para 15 de novembro, porque a gente queria uma loja um pouco mais conceitual. Na época, a loja da Dorgival, ela já era uma loja conceito, ela já era uma loja com um ambiente diferenciado, agradável, diferente do que Imperatriz oferecia na época, né? Mas a gente quis algo maior. E aí a gente foi para 15 de novembro. E lá a gente ampliou o nosso leque de marcas, a gente ampliou o nosso leque de clientes. A Duox, ela começou a ser muito referência, finais de semana, sempre tinha uma musiquinha ao vivo. Enfim, era uma loja completamente que fugia ao padrão das demais, né? A gente tinha esse papel de acolher o nosso cliente. O cliente, quando entrava na Duox, ele sentia-se em casa. Tinha gente que chegava lá... O atendimento era excelente. 2 horas, 3 horas da tarde e ia sair no fim da noite, né? Porque batia papo, porque tomavam um uísque e tal. Enfim. E a respeito da Duox é isso, né? A gente ficou na 15 de novembro por um bom tempo. Foi quando a gente teve a oportunidade de abrir o Clube Melissa. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Porque em relação à época como você gerenciou a Duox, eu lembro que eu era cliente de verdade mesmo, vira e mexe eu estava lá, e eu lembro que quando eu falava que eu era cliente da Duox, tipo, as pessoas perguntavam, né? Por exemplo, vendia determinadas marcas que só vendia lá. Uhum. E aí, onde é que tu comprou essa camiseta? Eu falei, não, loja tal. Ah, lá é loja de capital. Ela tinha essa referência. Tinha muita gente que não entrava na nossa loja porque achava que lá era tudo muito caro, né? Talvez isso tenha sido um ponto negativo em partes da nossa loja, porque a gente ficou com um referencial de loja de grife, que quem frequentava era só rico, e isso e aquilo. E para a gente quebrar esse padrão, depois, foi um pouco mais complicado. Mas realmente existia isso. Porém, quem era cliente, que conhecia, sabia que a gente meio que mesclava um pouco. Então, você tinha ali aquelas roupas que a gente fazia questão de atender com exclusividade, era algo que a gente prezava, né? Era ter a marca exclusiva na nossa loja. E a gente procurava inserir também roupas, acessórios, que tivessem um valor... Um pouco menor, porque, por exemplo, a mulher, ela quer ir todo final de semana para uma balada. Agora, em tempos de coronavírus, não dá, né? Uhum. Mas, na época, a gente bamburrava, né, com isso. Então, todo final de semana, a gata queria estar quinta, sexta e sábado na balada. Amado, repetir roupa para quê? Então, a gente tinha ali os vestidos que dava para... né, para as meninas irem lá e todo final de semana tá com uma roupinha nova e tal. Mas, para a gente quebrar esse padrão, eu acho que a gente nem conseguiu... Até a gente encerrar com a Duox, acho que a gente nem conseguiu quebrar esse padrão total, sabe? Quebramos um pouco, mas ela ficou o ambiente da loja era muito diferente. Então era as pessoas, muito requintado, eu acho que ele intimidava um pouco. E a questão do atendimento, geralmente a gente associa, né? A cultura é associar um alto padrão de atendimento a coisas muito caras. Tu tira isso pro restaurante. E se tu chega a ter um autoatendimento, e eu acho que era isso que fazia um grande diferencial para os clientes, né? Esse cuidado, muitas vezes não era nem tanto de oferecer ali já direto uma peça, mas dessa conversa. Por isso que eles iam lá conversar e tudo, e dali se gerava-se uma experiência bem diferente com o cliente. Então, essa cultura que estava sendo implementada ali acabava dando essa visão para outras pessoas que não acabavam entrando. Aí é caro, porque tu vê como é que atende aí, já fui-me embora com um pouco de como vergonha. Que você chegou nessa conclusão de que tipo, não a loja em si, tipo, a loja, o nome e as marcas que eram vendidas lá, mas a experiência que era oferecida. Da onde que você surgiu isso e por que, e como que você... Porque assim, eu lembro, pelo menos quando eu cheguei há 10 anos atrás, 11 anos atrás, não tinha loja que fizesse o que a Duox fazia, né? Então, como que você virou e falou assim, não, eu vou fazer desse jeito e vai dar certo? Porque existe, assim, você falou, é difícil mudar, né, o conceito da pessoa entrar... Porque quebra-se uma barreira. Existe um atendimento padronizado na região e você chegava lá era completamente diferente. Então, você estava quebrando uma barreira. Como que você chegou nesse padrão? Assim, não é assim que a minha loja vai funcionar?
Na verdade, Olavo, tudo é referência, né? Como a gente sempre gostou de viajar e a gente sempre conhecia lojas novas, lugares novos, até as lojas das próprias marcas que a gente vendia nos proporcionavam experiências similares. Então, o que a gente tentava fazer era adequar, né, as experiências boas que a gente vivia, muitas vezes em outros lugares ou em algum outro país, em outras cidades, a gente procurava adequar e trazer isso para a nossa realidade, para que as pessoas daqui também pudessem ter essa experiência, né? Por exemplo, quando a gente foi montar provador, geralmente as lojas tinham um provador feminino e um provador masculino. E eu dizia, não, por que eu vou ter um feminino e um masculino se eu posso ter 3 femininos? Porque quando lota a loja, a mulher tem que ficar esperando, ela não precisa. Vamos criar um ambiente onde as mulheres estão ali trocando as roupas, né? A ideia também, o que você acha, elas estão ali compartilhando no momento que mulher gosta disso. E o provador dos homens a gente colocou bem distante, colocamos 2 também, perto do provador dos homens tinha um sinucão, então eles chegavam lá, eles não estavam só provando uma roupa, eles não entravam na Duox para comprar uma peça de roupa e sair, eles entravam por ter uma experiência, eles entravam para bater papo, muitas vezes nem iam para comprar, sabe, Olavo? Mas passava ali, estacionava para bater um papo com a gente, para sentar, para conversar. Então, essas experiências a gente buscava como referências em outros lugares. E a Duox, ela sempre foi muito assim um lugar de amigos também. Isso eu sentia muito. Os nossos amigos, eles gostavam de estar lá. Tanto que nas sextas-feiras, geralmente tinha cesta do uísque, né? A gente procurava fazer pelo menos uma vez por mês a cesta do uísque. E já era referência. Todo mundo chegava lá, sentava, conversava. E claro que a gente aproveitava aquele momento e aquela experiência para mostrar o que tinha chegado de novo na loja. Lógico, tem que ser intencional, né? Era intencional. Mas não deixava de ser real e ser verdadeiro. E ali a gente estava sempre compartilhando bons momentos, sabe? A respeito da cesta do uísque, que era uma vez por mês, começou a virar assim, uma rotina, né? Aí eu comecei, bora fechar, abrir um bar. Que o uísque não é barato. Vindo agora só tomando risco. Não, porque não era Red Label que servia lá, era de black pra cima. Ia cantores, às vezes amigos nossos que cantavam, iam lá pra sentar, pra bater papo e cantavam. Amado, quem cantou na Duox Concept? Luiz e Maurílio, bem, que tá aí na parede. Eu acho que ainda tem um vídeo, eu cantando junto com... A gente vai incluir esse clipe. Não é vergonha, normal. Ele vai cortar. Na hora que você falar isso, vai aparecer você. Não, mas assim, porque era um momento bom, sabe? Então, os clientes iam, os amigos iam, aquele que tinha um violão ia e já fazia um som, e era uma delícia. E acaba ficando conhecida, né? Por isso, né? Porque quando falava assim, não, tu já foi lá na Duox, aí Duox. Aquela, moço, que tem lá o atendimento. Eu já passei lá. Onde oferece o uísque lá. Na época eu gostava de sair, né? Na vida noturna. E eu já passei lá, só pra... Foi, Renata? Comer um... Ela sabe disso, ela sabe disso. Mas, assim... Beber alguma coisa e comer. Agora, eu tenho uma outra pergunta sobre isso, só para complementar. Você chegou a ver, assim, quando você começou a criar essa cultura e se tornar uma referência, você começou a ver o impacto que isso estava tendo em outros lugares, em outras lojas? Com certeza. Com certeza. Isso é bom. Né? Porque quando a gente percebe que as pessoas tomam a gente como referência para tentar fazer, né, similar, é porque a gente sabe que está dando certo. Então, isso de forma alguma é ruim. Assim como a competitividade, né, no mercado, para quem sabe lidar com isso, te faz evoluir, te faz crescer. Então, a gente... Por várias vezes, né? A gente percebeu que as coisas começaram a mudar. Algumas lojas começaram a mudar também o padrão e tal. Você não pode se preocupar com, nossa, tá me copiando. Que bom, deixa eu copiar. Não, tinha assim, vamos ser bem sinceros, tinha época que era estressante. Porque a gente chegava, por exemplo, em um showroom para fazer uma determinada compra e aí a gente tinha notícia, mas... fulano de tal teve aqui, me ofereceu X, e quer pegar a marca. Então, isso, assim, porque a gente montava uma estrutura, a gente montava um padrão, a gente trazia a marca, trabalhava o nome daquela marca também dentro da loja, conceituava isso, e aí, de repente, não, mas agora eu quero. Então, isso, sim, mas dentro desse mercado, isso é normal. Mas é chato.
Mas é normal. Ainda mais numa cidade onde todo mundo se conhece, né? Porque Onde aí você todo chega mundo e fala se assim, conhece. a pessoa não tá falando assim, não, eu quero construir um negócio igual o da Thaís. Não, eu quero o negócio da Thaís. Não basta eu ter igual, ela tem que perder. Que a gente trouxe quando a gente mudou para cá, para 15 de novembro, aliás, na Dogival já tinha esse nicho de roupas de festa, de vestidos. E a gente começou a trazer uns vestidos, algumas marcas, algumas estilistas que nunca tiveram aqui em Imperatriz, entendeu? Na época eu trouxe a Patrícia Bonaldi. Quando eu trouxe a Patrícia Bonaldi, eu falei, tu é louca? Como é que tu vai vender esses vestidos? Vestido de 5 mil, de 8 mil reais, que tu é louca? Não sei. Vou trazer, porque eu sei que Imperatriz tem público para isso. E eu sabia que tinha por quê? Porque eu via muitas amigas minhas, iam ser madrinha de um casamento, elas iam lá em São Paulo, amado, e compravam aquela mesma roupa. Por que eu não podia vender aqui? Entendeu? Então, eu comecei a trabalhar com esse nicho de roupas de festa, de bolsas de grife, que é um investimento altíssimo, porque você não vende um vestido desse... não é uma saída constante. Né? Não é uma saída constante. Então, você tem que saber o que você está comprando. Muitas vezes, eu ia para um showroom... que eu ia receber a roupa daí a 3, 4 meses, eu já comprava sabendo qual a cliente ia querer aquela roupa. Meses antes. Então, eu já comprava a numeração pensando na cliente, eu já comprava a cor pensando na cliente, entendeu? Porque eu sabia que quando chegasse na loja, aquela cliente ia gostar daquele vestido. Então, a gente começou a trabalhar com esse padrão, né? E tinha uma estilista que a gente trabalhava, cara, fodástica, sabe? Top, mas era um puta de um investimento que a gente fazia. E aí, de repente... eu com minha coleção feita, porque uma loja tal vai vender também. Eu disse, como assim? Não, vai vender. Eu digo, meu amor, você sabe quantos habitantes tem Imperatriz do Maranhão? Para você botar esse padrão de roupa de festa em 2 lojas? Não, mas o que eu vender para você, não vou vender para ela. Não interessa. É referência de cor, de tudo. O bordado, que pode não ser a mesma roupa, mas tem o mesmo bordado em um vestido curto e um vestido longo. Eu não vou fazer uma cliente minha comprar um vestido desse padrão para ir para uma festa e chegar lá e dar de cara com outra, com um bordado parecido. Não quero. Mas isso aqui a gente já abriu. Eu digo, faça o seguinte. Aí foi quando... essa eu lembro que eu me estressei mesmo. Faz o seguinte, pega o meu pedido e entrega para essa pessoa. Cancela, eu não quero. Entrega todo para ela. E era... baita de um pedido. Não quero. Pode entregar. Deixa ela vender os meus e os dela. Não quero mais. Então, assim, esse tipo de coisa, esse tipo de concorrência que eu acho desleal, porque chega algumas horas... Essa concorrente ainda existe? Ou fechou? É só para saber essa especificamente, se o karma é forte ou não. Não, essa especificamente da roupa de festa, ela ainda existe... Porém, eu acho que ela não chegou a receber nem a metade da coleção. A conta sempre chega. A conta sempre chega. Não, mas eu achei interessante essa parte de você já... que eu vejo algumas empresárias de lojas menores até hoje, né? Vão comprar roupas fora para trazer para vender. Eu fico assim... será que ela está trazendo do gosto dela? Né? Porque aí vai depender muito, é uma tendência que ela está acompanhando realmente, ou se ela já faz isso que você falou, já pensando, já planejando, e eu acho que até facilitou essa questão desse atendimento que vocês fizeram, essa conversa, essa troca de informação, já entender para fazer esse pedido, né? Assim, pelo menos, quando eu trabalhava nesse ramo, a gente não deixa do nosso gosto influenciar, né? Claro que influencia, mas a gente busca ter um olhar mais geral. Então, tem uma frase que, assim, a gente nunca deve dizer, isso é feio, né? Isso aqui eu não usaria, né? Essa xícara aqui é horrorosa. Não. Peraí. Que bagaça é pode ser horroroso para mim. O Olavo é feio. Para mim, a Renata já entendeu. Então, brincando. Mas eu sou simpático. Então, assim, eu sou simpático. É obrigação, né? Você tem a obrigação de ser legal, aí que tem que ter uma coisa boa aí na parada. Existe uma tabela, acho que o Vinícius não conhece essa tabela, que você não pode ser feio e antipático. Você pode ser bonito e antipático,
Você pode ser bonito, simpático, você não pode ser feio e antipático, senão a sociedade te exclui. Tem que ser feio e simpático. Então, assim, eu não posso olhar para uma determinada roupa, uma determinada peça e dizer, que coisa feia. Talvez eu não usaria. Poxa, mas será que fulana não usaria? Né? Aquela outra pessoa não usaria? Então, você tem que raciocinar a partir daí. Fora que você tem que raciocinar os biotipos, os padrões de corpo, né? Às vezes tem uma peça que vai adequar bem a um biotipo e outra peça vai adequar melhor a outro biotipo, mas também tem gente que não está nem aí para nada e se quiser comprar, a gente vende. Amor, tá se achando linda, tá se achando plena, é essa cor que você quer, assim, tá se sentindo bem? Legal. É isso que mas quando você faz a compra... Você tem em mente isso, né? Assim, sim. Isso daqui para... Porque tem aquele negócio, é até a questão do caimento. Tem gente que... mas isso... Pô, eu não entendo. Tem... Não, a Thaís... Qual é a tua altura, Thaís? 1,70? 1,68. 1,68. Aí a Thaís é magra com 1,68. Aí chega uma cliente que é mais cheinha com 1,45m. Isso é bullying. Não tô fazendo bullying. Tô só falando... Ela virar e falar assim, o que ficou bem na Thaís vai ficar bem em mim? Não, é bem difícil, porque é biotipo completamente diferente. Não, eu comentei isso porque a gente vê dentro de uma dificuldade dos nossos clientes hoje em dia e a gente tenta passar muito essa informação, né? Às vezes o empresário ele quer impor muito o que ele acha que seria bom. Por isso, e nessa parte da moda é bem específico, porque tu chega lá para ir fazer uma compra, vê um catálogo lá que tu tem que fazer uma compra, tu vê uma variedade, tem coisa que tu gosta, tu fala, isso aqui eu vou comprar para mim, vou deixar ele ali. Claro, amado. Os meus 6 meses de roupa, na época que eu trabalhava com roupa, não repetia uma. Já fazia coleção. Esse aqui você dobra no 38, por favor, porque já ia chegando e eu já ia... Não, e assim, a gente fala muito da questão... Aquela botinha específica para expor imp. Então... Mas a gente fala muito da questão de pesquisa de mercado, da pesquisa de satisfação, né? Para alguns ramos é fundamental para tu ter um retorno de realmente é aquilo que tu tem que entregar. E aí nisso, como eu falei, a questão do atendimento acabava facilitando isso, né? E aí eu consegui associar bem essa questão que você fez em relação a essa pesquisa, a importância de olhar do lado do cliente, não simplesmente do empresário, né? Sabe uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado nesse ramo? Por exemplo, você vai fazer o pedido, por exemplo, aqui de uma camiseta, né? Vamos lá. Aí, qual a grade que você vai pedir? A camiseta preta eu vou pedir do PP e vou pedir no GG também, porque como é preto emagrece, então o GG vai usar preto. A vermelha... Não, a vermelha, não bota no GG, não. Bota só até aqui o M, no máximo um G, porque um GG vai usar vermelho. Gente, o GG pode querer usar vermelho e daí. Entendeu? Então, você tem que ter esse cuidado. E, às vezes, a pessoa se limita na hora da sua compra. Não, o preto eu vou pedir no GG. Essa cor que diz... O branco eu não vou pedir, não, porque o branco não disfarça, mostra gordura e tal. Então, não existe isso, sabe? O GG, ele está cansado de usar preto, meu amor, para disfarçar. Se ele quiser usar, ele pode usar um laranja, ele pode usar o amarelo, o roxo, o que ele quiser. E aí, quando ele quiser... A sua loja, ela tem que disponibilizar isso para o cliente. Ou ele vai chegar lá e o tempo todo ele só vai comprar a camiseta preta porque disfarça. Você está entendendo? Perfeitamente. Tem que ter esse olhar. E acaba que chega uma hora que... E assim, em pleno 2021, isso está cada vez mais perto do fim. Essa questão de... você não pode isso, você não pode aquilo. Tá bem livre. Essa questão... E se você recriminar, você é recriminado por recriminar. Então, hoje em dia o comportamento das pessoas tá bem assim, tipo, qualquer desvio de tipo bullying, o pessoal já cai matando em cima. E eu achava, mas existe... Por que eu perguntei a questão da referência? Eu uso GG, sempre usei GG. Não sou gordo. Sempre usei GG. Não, a gente vai interromper isso aqui. Ainda bem que a câmera tá me filmando. Entendeu? Mas, não demonstrei nenhuma reação. Lá era mais fácil. Na Duox,
Porque também na época, eu não sei se a galera não treinava tanto, mas não tinha tanta gente que usava GG. Lá sempre achava Não, peraí, sobrando. pausa, abre um parênteses aí. Ele tá querendo dizer que usava GG, sempre usou. Porque ele treina, porque o braço é largo. Vai, ó lá, vai. Vai, como uma boa maranhense. Continua. Vai. Mas e não só por isso, você tinha marcas que você não encontrava, você tinha tamanhos que outras lojas não disponibilizavam, porque realmente o tamanho padrão do maranhense não é alto, não é muito alto. E outra coisa que eu reparei... Facada só na barriga. É mais fácil. Outra coisa que eu reparei, eu te perguntei da questão da referência, né, de ver as pessoas... Esse negócio de servir, de fazer a cesta do uísque, da mesa de sinuca, 10 anos depois, a gente está vendo isso nas barbearias. As barbearias estão usando isso. Sim, né? um videogamezinho para jogar. E você cria um ambiente... mas eu busquei óbvio, né? Eu fui buscar referência não sei aonde. Foi buscar referência lá, que já tinha sido referência aqui há 10 anos atrás. Então, essa por isso que eu acho interessante essa questão da visão. E o Fred é muito visionário, mas você tem a sua parcela de responsabilidade, porque se você não comprar a visão, você não investe. Sim. Você tem que comprar a visão da pessoa. E aí você criou esse ambiente, você criou a loja dava certo. Como que a gente chegou, passou... Porque estava dando, até onde você estava dando certo. Passou para uma franquia. Certo. Então, quando a gente trabalhava com a Duox, tinha um dos representantes que começou a vender a representação da Melissa. Né? Na época, nem era o Clube Melissa que tinha voltado ainda. Eles abriram uma lojinha para vender Melissa no Rio de Janeiro, chamava Jelly. E vendia Melissa, umas bolsinhas engraçadinhas e tal. E a Melissa começou a voltar àquela referência que ela tinha há anos e anos atrás, né? As pessoas começaram a passar ali na porta e isso no Rio de Janeiro, né? Uma loja não tem nada a ver com a gente. Começaram a olhar e sentir aquele cheirinho da Melissa e lembrar de jelly é jelly de jujuba? Era jelly de... Isso, exatamente. Mas era uma loja lá no Rio, né? E aí ele começou a vender Melissa e tal, e ele dizia, Thaís, compra Melissa. Na época, a loja aqui na Dorgival. E eu dizia, Melissa, caramba. Aí eu olhava para minha loja, olhava assim, aquela sala de roupas de festa, olhava as grifes que eu vendia. Meu amigo, quem veste Melissa não toma chivas, aqui não cabe. Aí eu dizia, mas Melissa. Aí eu dizia, Marcelo, não pira. Melissa, onde é que eu vou botar Melissa aqui na minha loja? Eu dizia, isso é coisa de representante, né? Aí passou assim, uns 2 anos ele insistindo comigo, Thaís, faz o seguinte, eu lembro da proposta dele, você vai comprar a coleção comigo, você vai botar dentro da sua loja, se você não vender, tu me devolve tudo. Eu digo, olha, a proposta tá melhor. Tá melhor. Ele, por favor, faz esse teste. E a loja era aqui na esquina, né? Eu disse, tá bom, vou vender. Eu lembro que a gente tinha um triedo que ficava mudando assim, sabe o que é triedo? Pois você procure aprender, porque Rafael, se você trabalha com marketing, você tem que saber. Sim, claro que eu sei. Antes dos painéis de LED, e ainda tem um aqui, eu acho que, não sei se não está funcionando ali no elevado, que ele vai mudando as imagens. Ah, tá. Lembra? Então, aí a gente trabalhou aquele triedo ali. Gente, é um outdoor que mexe. E aí a gente trabalhou ali no triedo, a imagem, temos Melissa e tal. Vamos lá nessa parada, né? Ele mandou uns totens pra gente, a gente colocou dentro da loja. Eu lembro que na época eu fiz até meio que um desfile para apresentar, porque eu adorava essas coisas, né? Fazer o babá da fashion desfile. Era um evento. Era um evento, E aí, tá bom, trouxe Melissa. Eu disse, rapaz, Limar, que na época Limar trabalhava comigo, pega essa Melissa e coloca bem aqui na frente. Pelo amor de Deus, eu preciso que o povo veja que aqui vende a Melissa, porque senão eu não vou vender o produto, né? E aí, filho, começou a vender muito bem, né? Aí, Thaís, o negócio aqui vendeu X pares hoje. Eu digo, foi. Thaís, aí chegou a um ponto que eu comecei a pedir tanta Melissa que um dos provadores não era mais provador, era estoque de Melissa. Sério? Aí o Marcelo, e aí, Thaís, tá ruim as vendas? Eu digo, tá boa, né? Não queria dar um braço a torcer. Tá mais ou menos. Aí ele falou, é o seguinte, estão abrindo Clube Melissa. Né? Na época, depois com o passar do tempo, já estavam abrindo realmente Clube Melissa.
E aí uma amiga minha tinha aberto uma loja em São Luís e aí disse, como é que ela ofereceram para mim, ela disse, abre ontem. Você tá louca, menina? Abre agora, que se tu não abrir, eu vou lá pra Imperatriz pra abrir. Eu digo, quieta seu faixa aí, que ela é uma puta de uma empreendedora lá em São Luís. Eu digo, pode quietar bem aí, a área aqui é minha, não mexe não, que aqui é zona de pistoleiro. Tá louca? Fica aí na sua. Enfim, aí a gente investiu na franquia da Melissa. A loja que é a Melissa, ali no Shopping Imperial, ela ia ser uma loja da Duox. Ela foi comprada para ser uma Duox Concept. E aí a gente, não, eu já tenho ponto, pá, abrimos. Um ano depois, a gente abriu, 1 ano e meio, eu acho, depois, a gente abriu a segunda loja no Tocantins Shopping. E aí, assim, o que eu pude perceber, Olavo, e vivenciar, que a administração de uma franquia é infinitamente mais fácil que a administração de uma loja multimarcas como eu tinha. Cara, eu tinha mais de 20 fornecedores. Era loucura. Era loucura. Eu viajava, acho que de 15 em 15 dias, 20 em 20 dias, São Paulo, Rio de Janeiro, BH. Era uma loucura a rotina, sabe? E aí a gente começou a perceber que o trabalho com a franquia seria bem mais fácil. Na época do Ox começou a me dar alguma dor de cabeça, porque eu comecei a me ausentar também, tentei algumas sociedades para ver se ficava um pouco lá no meu lugar, enfim. Mas, infelizmente, chegou ao ponto da gente, não, agora é hora da gente parar, vamos fechar por aqui e vamos continuar com as Melissas. Porque o negócio, Olavo, ele tem que render, sabe? A partir do momento que ele estagna ali e que você... Então, chegou para dizer assim, para te dizer com muita sinceridade, do fundo do meu coração, eu amava a Duox, mas eu estava tendo tanta dor de cabeça, que para mim parou de ser prazeroso. Tu consegue entender? É porque você amava o ambiente que você criou. O Frederico, eu já teria encerrado a Duox antes. O Frederico amava aquilo ali. Por várias vezes ele dizia, não quero. Ele, sabe, ele ia lá, ele investia mais, ele queria manter. Não, foi a Duox. Eu disse, amado, esquece. Chegou ao ponto de dizer, eu não quero mais, porque estava me cansando. Sabe? Por vários motivos. E aí a Melissa muito mais fácil da gente lidar, e aí foi quando a gente realmente, não, então vamos parar por aqui, vamos fechar, e aí a gente fechou a Duox e ficamos Ficou só com a Melissa. O que não quer dizer que a franquia não dê trabalho. Não, mas longe. A estrutura que você tinha por trás... É muito mais fácil. E o prazer é mais, assim, mais Thaís, fácil de manter. Você comentou aí que, de início, você caiu de paraquedas, né? Uhum. E aí a gente falou muito dessa questão da experiência com o cliente. Mas exatamente. Como foi essa parte de aprendizado na questão da gestão mesmo? Puxando aqui um pouquinho pra gente, né? Como foi que você foi lidando? Como foi que... foi encaixando, saber se realmente estava indo na direção certa. Eu aprendi tudo, absolutamente tudo. Eu não sabia, quando eu entrei, que a gente abriu o Duox, que eu entrei ali, o Frederico me ajudava, claro, na retaguarda, mas quem ficava mais lá era eu. Cara, eu não entendia de imposto. Uhum. Eu não entendi. Cara, chegavam as notas para eu cadastrar, eu ficava louca, sabe? Então, foi um aprendizado intenso. Muito intenso, né? E aí as experiências, né? As experiências que eu vivi, boas ou ruins, me trouxeram até aqui, como diz aquela frase. Mas eu aprendi na raça e com sangue no olho. Talvez se eu tivesse tido alguma experiência antes, ou talvez não sei. Eu acho que não é o caso de formação, entendeu? Perfeito. Não é o caso de você ser formada. Mas tudo que eu adquiri, toda a bagagem que eu adquiri, foi em campo. Foi com a mão na massa, sabe? E eu não a empresa rodando. Né? A empresa rodando. Eu não aprendi. Eu vou sentar agora, eu vou estudar aqui, fazer 4 anos de administração, porque eu quero empreender... Aí o tempo teria passado. O não time da ideia teria passado. Na verdade, foi uma formação, né? Só não tem diploma. E forçada, né? No campo. É como se você pegasse, você quer ser médico? Deixa eu te botar aqui no socorrão. Pega o bisturi e costura aí. É tipo dá isso. Dá teu jeito. Dá teu jeito, sabe? E eu sempre fui uma pessoa muito preocupada. Então, assim, no mundo dos negócios, né?
tem isso. Você fatura muito, mas você deve muito. Né? A gente sabe, a gente dorme, a gente sabe que o boleto no dia seguinte tem muito boleto vencendo, amado. E eu sempre fui muito preocupada porque eu não era acostumada com isso. Então, Olavo, se eu sabia que no dia seguinte, na semana seguinte, seria, por exemplo... Isso é falando com muita sinceridade mesmo, sabe? Se eu soubesse assim que... eita, minha próxima semana, caramba, eu tenho tantos mil para pagar de conta e eu tenho que me virar, eu tenho que ir atrás e tarará. Eu não dormia. Eu não dormia e eu não deixava o Frederico dormir, amado. O que tem a ver com isso? Cara, deixa o cara... Tu me botou aqui na... Eu ficava... Bora conversar. Não, tipo isso. Eu dizia, Fred... Bora vender Fred, eu pra quero alguém conversar agora. contigo. Fred, essa semana vai ser loucura na loja. Tá assim as minhas contas e tal, e tererê, e não tá vendendo como eu queria, não tá... Enfim. Aí ele dizia assim, isso tipo 10 horas da noite, né? E aí? Eu com isso. Aí, tipo 10 horas da noite. Aí eu conversando, cara, eu tô preocupada e tal. Ele, não, mas amanhã a gente... Resolve, né? Amanhã a gente vê como é que a gente faz, qual vai ser o melhor caminho. Aí eu dizia, cara, por que não sei o quê? Eu tô ficando nervosa. Aí eu calava a boca, ele... Thaís, cara, a gente não vai pagar nenhum boleto de 10 às 6 da manhã. Era tipo isso. E eu não tinha essa mentalidade, porque eu nunca havia trabalhado nesse ramo. Então era muito difícil. Cara, eu arrancava os cabelos da cabeça, sabe? Pra mim, se não tivesse tudo redondinho, tudo alinhado, tudo pago, 0,10 centavos. Se tivesse faltando, eu não dormia. É porque você tem que fazer... Você tinha que ter a loja cheia, você tinha que estar com todo mundo lá dentro, feliz, satisfeito, a estrutura, o ambiente, e com os custos planejados e para o investimento que você fazia... Tantos funcionários a minha... Era de tantos meses, né? Quando você recebe, por exemplo, como fono, atendeu, recebeu. Você sabia que você podia gastar... se eu tivesse ouvido minha sogra. Quando eu fechei a do Ox, a minha sogra dizia assim, mas minha filha, eu digo, não, ela disse, não, eu disse, eita, minha sogra, quando ela me via em pânico, né? Se eu tivesse lhe ouvido. Não, mas assim, é interessante porque tem essa cultura de achar que a loja tem que rodar 100% zerada. Tá? Nem sempre é assim. Eu acho que uma loja que pensa em investir, e a gente tem um exemplo bem claro e bem visível hoje, é o Nubank. Nubank, ele trabalha no negativo direto. O tempo inteiro. E nem por isso deixa de crescer cada vez mais. Tanto é que semana passada, semana retrasada, teve um aporte de $500 milhões. Então, assim... ser empresário é entender que você vai ter sim dívidas, mas você tem que ter dívidas que são controláveis, exatamente. Porque você vai chegar um momento que você não vai ter um capital de... Você tem que saber, minha loja é rentável, então eu vou investir aqui na minha loja. Eu consigo investir na minha loja independente de estar tendo lucro, porque muita gente confunde o faturamento com o lucro. Né? E já começa daí o erro. Aí começa a errar. Começa o erro. Aí começa a meter a mão onde não é para meter. Exatamente. Então eu tenho que saber, lógico que minha loja tem que ter lucro, né? Tem que ser rentável, mas eu tenho que saber que eu posso expandir. Pensando nesse modelo, você poderia ter feito uma expansão da Duox, transformado a Duox em uma franquia, você ia ter dívidas. Você não teria como, porque você ia precisar de um capital. Hoje em dia é normal a gente ter empresas aqui da região que estão com planos de expansão aí de milhões. E aí o cara fala assim, esse cara tá doido? Ele está investindo milhões e a loja ainda nem abriu, nem construiu a loja. Planejamento. Então é planejamento. Estratégia. A gente tem que sair um pouco mesmo dessa cultura, né? De que tem que estar rodando zerado. E aí a gente entende esse teu desespero, porque muito normal. Sim, eu não vivia. Eu não sabia o que era isso. A gente aqui é tranquilo, a gente vai... Porque você tem noção. Eu era tão tranquila que nem cartão de crédito eu tinha. Eu andava só com o meu de débito. Não devia ninguém. É sabe? bom, né? Não Tu dever ninguém. Doido. Mas olha só, você falou um negócio que eu achei interessante, que as pessoas acabam confundindo, né? Dentro desse cenário, porque tem muito empresário que pensa assim, não, se o dinheiro está na conta da empresa, a empresa é minha, o dinheiro é meu. Não. Oh, não. Oh, não. Quem dera. Como que você fazia esse planejamento de longo prazo? Porque o empresário tem que sobreviver também, ele tem que viver.
E a tua empresa gerava um ambiente que também gera custo, e o ambiente diretamente ele não gera lucro. Né? O uísque que você estava servindo era um custo que não tinha retorno direto, ele não tinha. Eu já tomei uísque lá sem comprar nada. Tem esses golpistas. Desculpa, a loja já fechou, eu posso falar. Tem esses golpistas aí, de vez em quando, né? Sexta-feira. Como que você gerenciava isso? O planejamento? Porque você não tinha franquia. Então o planejamento você tirou da tua cabeça. Sim. A franquia ela dá um suporte, né? Hoje em dia, por isso que eu te digo, é totalmente diferente, né? Eu vim aprender, por exemplo, o que é um DRE a partir do Clube Melissa, entendeu? A me planejar, saber quantos % eu estou tendo de lucro, onde é que. Então eu vim aprender isso depois de Clube Melissa. Então, na Duox, o meu planejamento, as minhas estratégias eram muito de visão mesmo, sabe? Feeling. Era muito feeling, sabe? A marca que eu colocava não girou bem nessa coleção, vou ver se eu vou pedir na próxima coleção, o que eu vou reduzir. Cara, era muito dia a dia, entendeu, Olavo? O meu planejamento o meu trabalho com a Duox, ele foi muito dia a dia. A gente traçava metas, claro, quando a gente alinhava, tinha nossas diretrizes, quanto que eu vendo no mês tal, por referência, eu pegava 2 anos para trás, eu vendi X, eu quero crescer quantos por cento, eu quero crescer 20%, então esse ano, a gente vai trabalhar com uma meta em cima de tal, mas assim, era tudo muito feeling, sabe? Não era muito sistematizado, digamos assim. A gente tinha sistema de controle de estoque, tererê, essas coisas, né? Mas não era tão claro para mim como hoje eu trabalhando com a Melissa. Sim, com o modelo de franquias. Perfeito. Entendi. Aí você aí migrou, ficou só a Melissa. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente agora está em 2 lojas, certo? São 2 lojas. Sim, no Tocantins, são no 2 Imperial. lojas. Só que existe, assim, a marca. Não precisa apresentar a Melissa, né? Então, é só Melissa ou é Clube Melissa? Clube Melissa é o nome da loja? É Clube Melissa. Clube Melissa. Sim. Tá, beleza. Clube Melissa é a franquia, né? Melissa é a marca. É a marca. E hoje a gente tem as 2 franquias e vendo a necessidade de expandir no ramo e vendo a qualidade do produto, né? E o potencial que ele tem de expandir, a gente está com uma outra loja que é no centro, mas essa não é um Clube Melissa. Ela vende exclusivamente Melissa e vende uma marca de camisetaria que, inclusive, top, show de bola com frases maranhenses, né? A gente quis trazer essa pegada porque é um produto que... É aquela história, né? Da gente viajar e sentir. Então, quando eu conheci a loja da Santé em São Luís, a gente é o primeiro franqueado deles, assim, franqueado revendedor. Eu falei, vocês têm que fazer uns negócios mais voltados para Imperatriz, cara. Sim, a gente inclusive está com um projeto já de algumas frases para cá, para nossa região. Bom. É bacana porque é regional. Sim. E é muito, assim, é uma marca de qualidade mesmo. Eu gosto não fala muito não, porque você sabe que daqui 2 dias tem alguém pedindo, né? Para trazer, para botar na loja. Eles que corram atrás, filho. Tô brincando. Enfim, aí nesse ramo a gente está com essas 3 lojas. A loja do centro chama Pop Club. Só que, na verdade, Olavo, a gente, em família, o nosso negócio nunca foi só esse, né? A gente nunca trabalhou só nesse ramo. O Frederico mexe com fazendas, enfim. Visionário. Tem outras coisas, né? Que já é que ele vem de família mesmo dele. É porque acaba que... É porque o Frederico faz assim, agora eu vou dedurar. Ele faz assim. Vamos abrir Casos o Clube Melissa. de família. Vamos abrir o Clube Melissa. Joga a vinheta do vamos abrir o Clube plantão, Melissa. Rafael. Thaís, a gente vai abrir o Clube Melissa. Tá aqui, abre. Te vira. Aí, quando o bicho pega, eu digo, Frederico, agora tu te vira. Pode investir aqui também. Tô brincando. Não, tô brincando. Mas é porque ele é muito envolvido em política, essas coisas. E quem acaba ficando mais ali dentro, no dia a dia, sou eu. Mas ele dá o suporte, dá corporativa, né? Dá toda a retaguarda. Ele pega para brigar, sabe? Sim. Para dizer, por que tá assim esse número? Por que não vendeu tal? E não sei o que, aí ele pega para reclamar, para brigar. Mas é interessante porque, assim, você falou do em família, né? Porque acaba que, assim,
o sonho de vocês, a visão de vocês, não é uma loja, não é 2 lojas. Tem outras, tipo, é um meio para o que vocês querem, né? Sim. E aí vocês acabam construindo mais coisa, porque às vezes a pessoa para assim, não, meu sonho é ser empreendedor. Aí ele começa a empreender, abre uma mercearia e morre ali, porque ele acha que aquilo é o sonho. Então, isso é um meio para o sonho, né? E só que além disso tudo, você tem uma, não sei se eu posso dizer que é uma carreira, mas você tem uma responsabilidade como influencer, né? E a gente gosta muito de falar sobre isso. Em que sentido? Não menosprezando o papel de ninguém, tem gente que faz muito bem aquilo que se propõe a fazer, mas eu vejo uma responsabilidade muito grande na questão da influência, porque ser influencer é porque você está levando a pessoa a fazer ou ter um comportamento devido. Ou consumir alguma coisa. Está induzindo, está influenciando. Isso. Como que você gerencia a Thaís influencer, a Thaís empresária e as outras coisas que você se propõe a fazer? Até antes disso, onde surgiu? Porque até então você estava aí vamos dizer, na parte empreendedora, empresária. De onde que surgiu? Eu falo assim, vou me expor, vou mostrar e vou influenciar. Vou encarar as críticas e os elogios. Porque tem muito, né? Quando eu estava ainda na Duox Concept, ali não lembro se era da 15 de novembro, se era da Dogival, enfim. Acabava que eu sempre mostrava alguma coisa por conta da loja mesmo, né? Fazia uma foto com uma roupa, mostrava um vestido e tal. Mas não foi daí que surgiu. Essa questão de influenciadora digital, ela meio que veio surgindo naturalmente a partir do momento em que eu começo a expor um estilo de vida que eu estava procurando seguir naquele momento, mais saudável, né? E quando eu comecei a mostrar e filmava um pouquinho de treino e filmava um pouquinho de alimentação, e na época, logo no comecinho, nem era tanto alimentação, porque eu não tinha o feeling ainda da importância disso, era mais treino. As pessoas começaram a perceber a mudança do corpo, né? Que aquilo ali que eu estava fazendo estava dando efeito. Então, se eu ia para Beira Rio no domingo para correr ou para fazer um jumper, que eu tinha chama cangum, um aparelhinho que você sai pulando e tal. Você encaixa no pé, tipo um patinete. Só que ele era para pular. E o povo me chamava de louca, enfim. Mas eu ficava ali, dando voltas e voltas na Beira Rio. Eu não conheço ninguém que te chama de louca. Eu não conheço ninguém. Tirando uma foto no pôr do sol, de repente passa uma loura quicando. Que isso? Era tipo isso. Roubou a mola do carro de alguém ali. Ó. Era devia estar gritando. Escutando música. Enfim, então isso começou a dar esse engajamento das pessoas olharem, achar legal. E aí começavam a me perguntar, e como é que você faz? E na época que eu comecei a me dedicar mesmo à alimentação e que eu sequei, que eu procurei ter um padrão de corpo que, na minha cabeça, era o que eu queria, né? Eu queria secar aquela gordura e tal. Aí as pessoas começaram a prestar mais atenção. Então, que foi outro paradigma que você quebrou aqui na cidade, né? Porque a mulher não podia se mostrar, ela não tinha mulher que treinava pesado, então fica tudo assim, até tinha, mas eu acho que era muito, né? Mas não era vista como elegante. Sim, aí, isso assim, Olavo, acaba o quê? Eu vinha de uma loja que era conceito na cidade, com um nicho de amigos, digamos assim, né, do ramo da sociedade, formadores de opinião e tal. Então, eu estava permeando por todas essas veias, sabe? E estava ali, puxando o meu treino e mostrava o meu corpo, sim, porque queria mostrar, não por mostrar o corpo, mas para mostrar os resultados do que o treino estava me trazendo. E eu lembro que eu tive muito problema com isso. Ainda tem? Muito. Ainda tenho, mas hoje em dia as pessoas elas são mais descoladas, né? Tipo isso. Então chegou ao ponto, por exemplo, eu lembro que uma vez eu estava
numa mesa de um restaurante e um amigo do Frederico. O Frederico, eu confesso que ele, por muito tempo, ele ficou assim muito incomodado, né? Então, a gente tinha várias conversas e tal. E ele, Thaís, eu só não quero que você faça foto assim, assim, assim. Ou quando fizer, me marca, bota meu nome lá, pelo amor de Deus. Para as pessoas saberem, rapaz, é casado. Entendeu? Mas, inclusive, hoje eu até diminuí bastante, Olavo. Porque é algo que eu percebo que incomoda. Então, tem gente que não vai aprender. Hoje eu cheguei num patamar que eu me sinto mais à vontade em me expor um pouco menos, entendeu? Em algum tipo de foto e tal, eu já não me sinto tão bem. Eu acho que é Deus mesmo trabalhando no coração da gente, sabe? Mas chegou a um ponto que quando eu postava alguma coisa e tal, e que isso era de fato, o que? Há uns 8 anos atrás, talvez? Por aí. A Laila tem 10 anos, uns 8 anos atrás, nossa, a Thaís, a esposa do Frederico, não sei o quê, olha, postou uma foto de biquíni. Hoje todo mundo faz a mesma coisa, hipocrisia, enfim. Então chegou ao ponto de um amigo do Frederico uma vez virar para mim e falou assim, por que você não sei o quê? Como é que você posta? Como é que Thaís? E falando assim, me contestando, sabe? E o Frederico estava aqui do meu lado e ele... Aí eu olhei para ele, eu fiz assim, Olavo. Aí eu tirei minha aliança, eu olhei assim, eu disse, filho, leia aqui o que tem escrito nessa aliança aí. É Frederico. Eu digo, eu acho que a satisfação é a ele que eu devo. Eu não devo a você. Durma quentinho agora. Então, era muito chato, sabe? As pessoas criticavam mesmo. E muitas pessoas que criticavam hoje fazem a mesma coisa, Olavo, sabe? Porque, na verdade, esse tipo de crítica, ela acaba se tornando... Não é nem algo direcionado... Às vezes não é nem direcionado a você, é só... É uma verbalização de um incômodo próprio. Sim. Entendeu? Sim. Eu não estou satisfeito com alguma coisa, ela está fazendo, eu vou julgar ela pelo que ela está fazendo. Então essa parte do influenciador começou só para eu fechar o que você perguntou, que eu acho que acabou que foi para outro lado. Então começou assim, eu mostrando um estilo de vida, e aí foi quando eu comecei a procurar a assistência de uma nutricionista, e aí eu comecei a mostrar a mudança mesmo do meu hábito, da minha alimentação. Aí eu comecei de fato a mudar, porque eu percebi o quê? Eu estou conversando com várias pessoas aqui, essas pessoas, elas estão me seguindo, elas estão seguindo um padrão, então se eu mostro que eu tomo um café com pimenta caiena, elas querem tomar um café com pimenta caiena. Café com pimenta caiena. Pó de guaraná e canela. Gir de cera. Mentira, Olavo. E pólvora de 762. Tipo isso. Então, eu comecei a me preocupar, porque eu disse, não, agora as pessoas estão me olhando e elas têm essa imagem minha, eu não posso de forma alguma decepcionar. E eu tenho que trazer para cá um conteúdo que tenha valor. Eu não posso só simplesmente chegar e jogar e mostrar porque eu estou treinando. Então, o que eu tenho que mostrar para essas pessoas que me seguem, eu tenho que mostrar um conteúdo de valor. Aí eu comecei a perceber que, de fato, eu estava enveredando para esse patamar de digital influencer. E comecei a mostrar de uma maneira mais responsável, digamos assim, treinos, rotina mesmo do dia a dia, a alimentação, a mudança da alimentação. E foi crescendo, sabe? As coisas foram crescendo naturalmente. E sempre de maneira muito verdadeira, né? Eu mostrava o dia a dia, mostrava com minha filha, busca na escola, e faz isso, e faz aquilo. E aí eu acho que isso foi o que ajudou o engajamento aumentar e crescer. Falar? Não, eu ia falar da frase do invejoso, né? O invejoso, ele não quer ter o que você tem, ele quer que você não tenha. Né? Ele quer que você não tenha. Mas essa transição já tinha encerrado a do Ox? Não, tanto não que o meu primeiro encontro com seguidores, eu acho que eu era até mais, sabe, sei lá. Enfim, é porque eu me lembrei aqui de uma coisa. Você perguntou, já tinha encerrado a Docs? Não tinha. Tanto que o meu primeiro encontro com seguidores que eu fiz, eu acho que foi a primeira digital a fazer isso. Porque eles pediram para fazer e eu fiz lá na Docs. Alguns que queriam me conhecer pessoalmente, que queriam isso, que queriam aquilo. E tinha muita gente que dizia, eu duvido que ela tenha essa barriga, e que não é assim, e que o abdômen dela não é assim, e tal. E
algumas pessoas queriam, de fato, me conhecer, porque eu já me comunicava muito bem com eles, sabe? De maneira muito espontânea. E aí eu fiz esse encontro de seguidores. Caramba, que ano foi isso? Eu não lembro. Lá na Duox Concept. E aí eu montei uma mesa com, tipo assim, as coisas que eu me alimentava. Convidei eles para um treino. E a gente fez um treino lá com a minha personal na época, Lid. A gente fez um treino lá na Beira Rio. Então, eles foram lá para a Duox, que foi o nosso ponto de encontro. E eu compartilhei um pouco da minha experiência, conversei com eles. E depois a gente fez um treino na Beira Rio. E aí a Duox ainda era aberta. Ah, bacana. Eu lembro que a Thaís foi a primeira influencer aqui na cidade, que eu vi. Que pediram, eu lembro que acho que ela estava no shopping. Aí passou uma menina, pediu para tirar foto com ela. Aí eu olhei e falei, gente, é a Thaís, gente. Todo domingo ela tá ali na igreja, não sei o que. Eu não via com essa... Mas pro seguidor, porque vê no dia a dia. Cara, tem gente que conversa e que a gente vê que acompanha mesmo e que sabe de Mas essa é a força da influência. E o que eu acho mais legal... Você tem que se sentir responsável por aquilo que você mostra, porque você está direcionando a vida de alguém. Sim, exatamente. Então, assim, eu tenho alguns seguidores que têm um carinho especial. Cara, que eu fico chocada. Aí me manda caneca. Esses dias uma me mandou a foto da geladeira dela. Aí na geladeira dela, as minhas fotos, Olavo. Ela, olha, tá aqui, ó. Você se assusta com isso? Não é susto, tipo, meu Deus, socorro. Não é esse tipo de susto, mas assim, cara, assim. É uma puta de uma responsabilidade. Eu me preocupo com isso. O que eu estou passando, entendeu? Porque é uma responsabilidade, Olavo. Sabe, você, até falando mesmo de produtos, eu já dispensei vários. Sabe? Por quê? Porque não é algo que se insere no meu contexto, não é algo que se insere no meu dia a dia. E é interessante você falar isso, porque ontem, a notícia que rodou ontem, é muito disso, de passar os valores, que foi a notícia do Cristiano Ronaldo tirar a Coca-Cola da frente porque ele não toma. E aí, simplesmente, a Coca-Cola perdeu 4 bilhões. Tá vendo? O poder... E ele fala abertamente sobre isso, né? Que ele é um cara que tem 300 milhões de seguidores. Aí é que tá. Gente, é uma coisa tão... Né, ele só não tem menos seguidor que o próprio Instagram. Ele é o segundo no mundo. Agora, eu acho interessante por quê? Porque isso não é uma responsabilidade tua só com teus seguidores. Isso respinga nas meninas também. Sim. Na Liz e na Laila. Sim. Né? O que você faz, elas acabam... Eu vejo que a Liz toda hora está envolvida num esporte. Agora ela está treinando jiu-jitsu. E ela também está quebrando barreira, porque... Nosso clã. Ela treina... não tem um monte de menina treinando. E ela vai, ela encara... Isso ela aprende em casa. Eu digo assim, que são as referências que a gente dá. As meninas, as crianças, elas não aprendem com o ensinamento de você dizer, vai e faz. Ele aprende com o exemplo que você dá. Perfeito. Né? Então, lá em casa, elas não comem salada só se elas não quiserem, mas elas me veem comendo diariamente. Elas me veem a refeição. Se você perguntar para a Laila sabe que no prato dela deve ter um tipo de carboidrato. Thaís, você fica... Gente, eu não proíbo nada. Quando ela quer comer macarrão com arroz, com farinha, com feijão, ela mistura e come. Eu não proíbo. Mas ela come sabendo que ela está excedendo naquele momento. Olavo, olha como é interessante. Ontem eu tô assistindo uma série Netflix sobre o corpo humano. Aquela explicando? Cara, é fantástico. Inclusive, fica aí... Porque ela tem uma linguagem muito boa, é fácil de entender. E aí, eu cheguei no episódio que fala sobre o sistema digestivo. E eu estava estudando com a Laila, alguns dias atrás, 1 mês atrás, 2 meses atrás, o sistema digestivo. Eu disse, Laila, vem aqui, porque tem um negócio interessante para ti. E eu achei até que ela não ia assistir todo, sabe? Cara, ela sentou comigo e ela fala, Olavo, e ela pergunta tudo. Mãe, mas o que é a insulina? Mãe, mas e não sei o que e tal. Assim, mas foi um aprendizado fantástico. Ontem à noite, eu e ela, né? E ela me perguntando sobre o atleta, aí passou um atleta tomando um gelzinho, né, na hora do... Ela, mãe, mas por que ele está tomando esse gel? Eu disse, filha, porque aí tem carboidrato, aí tem açúcar, que vai repor açúcar na célula dele, para ele não cansar, para ele continuar correndo. Mãe, eu estou entendendo, para o músculo não cansar. Eu disse, exatamente, para o músculo não cansar. Mãe, por que esse está desmaiando? Que era o atleta, né? Eu disse, porque esse não repôs a energia direito. O corpo
corpo dele tá em colapso. Mãe, o que é colapso? Então, cara, foi muito bom, sabe? Então, assim, a gente vai dando exemplos e vai ensinando com experiências e com os seus exemplos. Então, lá em casa, elas sabem, eu não proíbo. Porque elas querem comer um hambúrguer, ela come, ela quer tomar, às vezes, tomar um refrigerante, elas tomam, mas elas sabem que aquilo ali... E elas vão traçar o próprio caminho com os mesmos princípios. Sim. Você já treinou jiu-jitsu alguma vez? Já, até uma história engraçada. Eu comecei a treinar jiu-jitsu, mas minha carreira foi frustrada. Talvez hoje eu estivesse em um tatame competindo, atleta alto padrão, mas meu pai vetou meu sonho. Entendi. Você sofre com isso? Você quer conversar sobre isso? Você é fono, eu sou psico. Mas... Não, vamos deixar quieto, mas é uma história engraçada, sabe? Deixa eu contar. Fala. Conte. Teve uma época na minha vida, eu sempre gostei... As pessoas me perguntam, Thaís, como que você chegou nesse padrão de corpo? Eles acham assim, que eu, em 5 anos, porque eu comecei a treinar, eu fiquei assim. Existe uma coisa que se chama memória muscular, né? Thaís, desde quando você treina? Eu acho que desde os 4 anos de idade, que foi quando eu comecei a fazer balé. Então, minha vida sempre foi muito ativa. Então, eu já fiz balé, natação, musculação eu comecei com os 15 anos, fiz um período de jiu-jitsu, enfim, já permeei aí por vários setores do mundo atlético, sabe? Quieta eu não ficava, parada eu não ficava. Acho que eu parei, balé, eu fui bailarina por muitos e muitos anos. Acho que eu parei mesmo por um pouco tempo antes de ter a Liz, né? Que hoje tem 18 anos, foi quando eu dei uma paradinha e depois retomei. Enfim, mas teve um período, acho que nos meus 15, 16 anos, estudando para vestibular, né? Eu fazia musculação, eu fazia natação, porque era o esporte que tinha... Era 15 anos, 14 para 15 anos, na verdade. Era o esporte que eu tinha que fazer por conta da minha escola, eu escolhi natação. Aí eu fazia musculação, eu fazia balé, porque eu amava balé, eu fazia parte do corpo de baile da minha escola e dançava várias danças final de ano no espetáculo, então não largava o balé por nada. E aí, achando pouco, eu fui inventar de fazer jiu-jitsu, né? Que é a história que eu te falei que é engraçada. Combina com balé. Combina. Não, pra você ver como a pessoa, a pessoa é totalmente... Jiu-jitsu é arte suave, pô. A pessoa é totalmente pirada, né? Então, olha só, balé, natação, musculação e jiu-jitsu. De boa, certo? Comecei a fazer jiu-jitsu. Na época, o Rogério Pressotti, ele fazia aquela luta livre, acho que era Diabo Louro o nome dele, Rogério Pressotti. E ele me treinava na academia, e ele abriu uma turma e tal, ia começar uma turma de jiu-jitsu, ele, Thaís, vem e tal. Eu disse, tá bom, eu venho. Aí comprei kimono e tal, um mês de aula. Ah, meu amor, Grace perdia pra mim, né? Eu com um mês de jiu-jitsu, olha lá, eu saía de casa com a calça aqui. Ela devia sair já de kimono. Amado, mas é lógico. Eu saía com a calça do kimono aqui embaixo, o topzinho, aí eu amarrava lá, tinha um negócio de amarrar a faixa, né? Amarrava. Pá, jogava aqui. E sempre tinha, o motorista ia me deixar e eu sempre parava em algum lugar, né? Porque eu tinha que me exibir. Senão, para aqui nessa farmácia. Eu descia. Não comprava nadinha às vezes. Vai comprar alguma coisa? Não. Um mês, não fazia nada. Só Enfim, apanhava. só apanhava. Um belo dia, fui para aula de jiu-jitsu, né? E aí o meu pai ia me buscar, era um dia à noite. E nas aulas nunca tem tantas mulheres, né? É mais homem mesmo. E aí, nesse dia, na minha turma, tinha 3 mulheres. E nesse dia caiu a infelicidade das pestes não ir. Só quem fui eu. A única mulher da turma. Aí eu cheguei, eu vi que não ia nenhuma mulher. Aí eu disse, eu não tô aqui, eu não vou deixar de fazer meu treino, né? Eu adorava aquele treino. E o mestre colocava a gente para deitar assim, e as pessoas iam correndo assim, tu já viu isso? Correndo assim por cima e tal, e carregava o aquecimento, né? Cara, eu achava o máximo aquilo ali, né? Eu me sentia a própria Grace. Enfim, aí tô lá na minha aula, quase no final da aula, meu pai chega. Olavo, eu estava naquela posição, acho que é de guarda que chama. Sim. O cara estava aqui, eu estava sentada assim, né? Pegando assim no kimono dele para fazer não sei o quê, um golpe lá que o mestre estava ensinando. Filho, eu só vejo meu pai assim, ó, encostado bonito. na porta. É aquela voz que parece a consciência. Só tinha Thaís, eu de mulher. Sai daí. Aí eu olhei assim, aí ele só fez assim, ó. Vem cá, minha filha.
que é isso aí mesmo? Eu disse, pai, a aula. Tu sentado pai, em cima desse cara, guarda. bem aí. Guarda. Eu disse, pai, a posição... Passa. Nunca mais eu voltei, filho. Sério? Primeiro que a vergonha foi grande, né? No meio da turma. Tu acha que ele foi discreto? Ele me mandou embora. Eu disse, meu Deus, mas meu pai, que mente fechada e tal. Enfim, aí acabou meu sonho de jiu-jitsu, eu não fui mais, porque ele não deixou mais eu ir. Ele não deixou mais eu ir. Ele, não, você não vai. Aquela pai, não só tem homem, ali tem mulher, não teve cristão. Meu pai fez a mesma coisa comigo no Perdi meu treino de do balé. kimono. Eu imagino lá. Você recebeu o fax do balé de Bolshoi. Ai, Deus te abençoe, Thaís. Não, começou a mudança de influencer, né? O pessoal seguir, o pessoal realmente ser influenciado. Uhum. E aí, como é que você lida hoje? Tanto é que tem o... Como é que você ficou conhecida na Magrela. A Magrela Fitness. Eu né? coloquei a Magrela porque foi quando na época que as coisas começaram a crescer, né, a se desenvolver, e eu precisava de alguma referência, sabe? Era só... lembro. Era Thaís Lobão do Ox, amado, no Instagram. Era Thaís Lobão do Ox. Aí eu comecei... A pessoa que puxa a marca, entendeu? Aí eu comecei a me destacar por conta da rotina de treino, da alimentação. Eu disse, não, Thaís Lobão do Ox não tem nada a ver. Eu tenho que colocar um fitness aí no meio. E eu não sei... o Magrela... Por que eu coloquei o Magrela? Porque as pessoas sempre gorda você não é. Também. Mas as pessoas sempre achavam, Lavo, que como eu treinava... você vai ficar muito grande, o que você quer chegar, qual o padrão, porque achava que eu queria ficar com aquela mulher das coxonas grossas demais. E nunca foi a minha referência. Aí eu dizia, gente, pelo amor de Deus, esse povo não para de me perguntar isso. E não sei o quê, de que bomba que tomava, não sei, que desgraça é essa? É o café. Aí eu disse, gente, pelo amor de Deus, deixa eu dizer para vocês, eu mostro minha rotina de treino, eu mostro minha alimentação. E eu não tenho objetivo nenhum de competir com padrão de corpo em fisiculturismo, nada disso, não é. Eu faço isso por minha saúde, eu faço isso porque eu gosto, eu faço isso por prazer. Então, vocês vão me ver assim, magra. Vocês não vão me ver uma mulher enorme, porque não é o meu padrão, não é o meu biotipo. Eu sou magra, eu sou magra mesmo. Eu disse, quer saber uma coisa? Vai ser magrela. Botei, Thaís Lobão, Magrela Fitness. Era para ver se acabava a discussão, sabe? Porque às vezes a pessoa vê que você treina, mas tu é magra, porque acha que o padrão da mulher que treina tem que ser aquele padrão daquela mulher jumentona, grandona, né? Com um bundão, não sei o quê. Não é referência, eu não vou morrer e me acabar para ficar aquilo ali, porque não é meu biotipo. Vou morrer tentando? Não, nem tem quero gente tentar. que morre tentando, beleza. É o que você gosta. Não é o meu objetivo. Eu acho muito assim, você pode morrer fazendo determinada coisa, mas que seja o que você gosta, entendeu? Seja para você. Porque eu acho que o julgamento vai muito daquele negócio de... Ai, Thaís, mas ninguém é assim aqui. Não sei, ninguém faz isso aqui. Eu não tô fazendo para vocês, eu tô fazendo para mim. É meu, é a minha vontade, é a forma como eu me expresso. Você vai encarar... Você falou um negócio uns minutos atrás aí que eu achei interessante. Você falou que você tenta fazer tudo muito verdadeiro, você acerta, erra. Errar é um processo normal quando você está fazendo verdadeiro. Porque você está aprendendo. Sim. Você está fazendo, aprendendo, fazendo, aprendendo. Você errou, beleza. Você já sabe que você... De onde vem o caminho para o erro. Não vai mais. E outra coisa que eu achei interessante foi você falar que agora você se sente confortável em determinar assim, não, isso eu não vou mais fazer. Sim. Porque tem muita coisa nesse processo que, assim, você vai se sentir cobrada pelos seus seguidores. Você fala assim, não, eu tenho que fazer porque eles estão pedindo, ou é isso que eles querem ver. E aí depois você fala assim, não, se é isso que ele quer ver, então ele pode seguir outra pessoa. Isso não sou eu. Eu não vou fazer, entendeu? Você mostrar, de fato, a realidade é a melhor coisa. Sabe? Tanto, Olavo, que, por exemplo, em relação à alimentação, lá tem dedicado à alimentação saudável, né, no meu perfil. Porém, um final de semana que eu quero comer uma porqueira, eu como, eu filmo, eu mostro, entendeu? Só que acaba que a gente gera um padrão que, às vezes, as pessoas cobram da gente como se a gente fosse seguir um padrão de perfeição, e não existe. E não existe. Não existe. Entendeu? Eu passei por uma situação em casa,
que depois eu fiquei pensando, eu poderia não ter feito tudo isso, mas foi algo que me chateou muito. Por exemplo, refrigerante é algo que eu não tomo. Tá? Isso não toma nunca na tua vida, tem muitos anos que eu não tomo. Mas, se hoje eu estiver aqui, eu comer um cachorro quente, e às vezes o Frederico está aqui comendo alguma coisa, e tem uma coca do lado, e eu quiser tomar um gole da coca, eu tomo. Você está entendendo? Mas, no geral, eu não tomo. Mas eu sei que aquele gole que eu tomei não vai me matar, não vai me prejudicar em absolutamente nada. Um dia eu estava em casa e a gente pediu uma pizza. E sabe aquela pizza assim, suculenta? E trouxeram um Guaraná Antártica. Fala não, que eu tô em jejum. E trouxeram um Guaraná Antártica. E eu me lembrei, cara, olha o que eu me lembrei daquela propaganda do Guaraná Antártica que passava a pizza. Eu disse, Egos, eu vou tomar um gole desse Guaraná, geladinho. Lá, botou rodela de laranja? Mas Guaraná com laranja fica bom demais. Não, mas na época eu era criança, eu não tomava Guaraná com laranja. Isso é coisa de gente velha. Aí, Deus abençoe vocês dois. Aí eu sentei, sabe quando você se prepara para aquele momento? Aí eu botei a pizza eu tô babando aqui. Aí eu abri a latinha. Aí cheguei, espumou assim, sabe? Quando eu abri a lata, já começou as 3 pessoas da mesa, vulgo minha família, me olhar, né? Porque já acharam estranho. Aí eu, cheguei, eu despejei assim, eu salivei, sabe? Filho, quando eu vou pegando no copo, a Laila estava na minha frente. A Laila disse assim, mamãe, a senhora magrela fitness, com deboche, vai tomar refrigerante? Mostra para os teus seguidores. Olá. Eu fiquei com um ódio tão grande. Porque é uma coisa que eu nunca faço. Porque é uma coisa que eu não faço. Então, eu queria fazer e eu me preparei para aquele momento. Eu não sei se eu estava de TPM. Aí eu disse, eu não vou mais tomar, eu não quero mais, eu não quero pizza. E Frederico, Thaís, pelo amor de Deus, o que é isso? É uma criança, ela tá brincando. Eu não quero mais pizza, eu não quero mais nada. Me dá uma cabeça de alface. Me dá uma cabeça de alface. Mas é porque a gente é cobrado como se a gente fosse um padrão de perfeição e a gente não é, sabe? Não, e mesmo que seja, as pessoas têm que entender o seguinte, eu posso comer essa pizza e eu posso tomar esse refrigerante porque a minha rotina me permite. Sim. Se você comeu hoje, não coma amanhã. Agora você quer comer todo dia, aí fica difícil. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Durante muito tempo eu me deixei ser cobrada e hoje em dia eu não pode parar por aí, né? E eu acho que até assim, quando a pessoa óbvio, ela é uma criança, mas para os seguidores, os seguidores que têm maturidade, eles vão entender assim, qual que é o problema, né? O que ela, na verdade, está me mostrando é que você pode ter uma vida saudável, você pode ter o corpo que você quer, sem perder os pequenos prazeres. Sim, claro. Né? Porque assim... Sem o quê? Sem surtar perfeição. Né? Tudo bem que ela deu uma surtada ali, mas tranquilo, isso é normal. Então, acho que é mais de TPM. Então, assim, você tem que entender que existe... Ninguém... outro dia eu escutei um cara falando que as pessoas, quando falam de foco, né? Você fala, mas não dá para ficar o dia inteiro focado. Não, mas não é para você ser o dia inteiro focado, mas você tem que estar focado todo dia. Todo dia. Todo dia você tem que ter seus momentos de foco. Não é para você comer comida saudável o dia inteiro, mas você tem que manter o hábito constante de comida saudável. É a reeducação. Eu chego a ser repetitiva, sabe? Mas eu toco sempre nessa mesma tecla. Ninguém vive de dieta, ninguém vive de a vida inteira, entendeu, Olavo? Porque eu vou fazer a dieta, eu só vou comer X carboidrato. Isso é loucura. Cara, se permita aprender o que deve, o que você não deve. Se permita reeducar a sua alimentação. Tenha prazer em aprender a comer comidas saudáveis, a comer comida que a terra te proporciona, a comer menos embutidos, a comer menos coisinhas de saco. Você está entendendo? E vai mudando a sua alimentação. O seu paladar, ele vai refinar. Sabe? Você vai, mas eu não suporto salada. Cara, come, que você vai refinar seu paladar. Agora, é impossível uma pessoa que passa a vida inteira comendo hambúrguer e batata frita, eu vou achar um prato de alface gostoso. Não vai, caramba. Não vai. Não vai. Eu escutei um cara pra noite. Então, eu escutei um cara falando você tem que ir aos poucos, mudando a sua alimentação, mudando o seu padrão de alimentação e se reeducando. E o cara falou o seguinte, eu não sei o que está acontecendo. O que ele falou? Ele falou, se você não gosta de salada, faz o seguinte,
Começa comendo salada, bota um molho gostoso. Sim. E aí depois você muda o molho e mantém a salada. Molho de panelada. Ei, panelada é bom? Eu sei. Panelada é bom. Molho de sarapatel. Entendeu? Porque você vai se condicionando a ter o hábito. Sim. E você fica mais fácil a transição. É porque as pessoas acham que foi assim, não. Então, a partir de agora, eu só tomo chá com giz de cera e pólvora de 762 e vou fazer o mesmo treino da Thaís. E quando terminar o treino, eu tomo um chá de hibisco e só como na hora da janta. Moço, vai morrer. Daqui um mês... Você vai morrer e você vai sofrer, porque você não está habituado nem gosta de fazer tudo isso. Sim. Então você tem que... E essa reeducação, inclusive, voltando para a parte da gestão, tem muito a ver com a tua reeducação como empresário também. Sim. Se você, por exemplo, você era uma empresária, você trabalhava com multimarcas. Você teve que se reeducar para trabalhar um sistema de franquia. Até porque ela te proporciona várias facilidades, mas você não tem, digamos, a liberdade criativa que você tinha com multimarcas. Então você tem que se reeducar. Se você é seletista, você vai ter que se reeducar para ser um empreendedor. Perfeito. Muda, as coisas mudam. E não tem problema mudar. Não. Né? Você tem liberdade Isso de mudar. mesmo. Não, em relação a isso, essa mudança a gente sempre fala que é muito questão de hábito, que não é uma coisa da noite para o dia. E hoje as pessoas estão muito em busca estão muito ansiosas por resultado, acabam se cobrando mais, querendo, e você falou aí de um tempo bem longo. E dentro dessa criação de hábito, a gente fala muito da constância, e de constância vem a gestão de rotina. Como que é hoje tua rotina, né? Porque essa questão de se preocupar com influência, ser empresário, ter uma rotina na academia, das suas atividades físicas, rotina de família, de ser mãe, cuidar disso tudo. Como é que você acaba organizando para realmente se manter, vamos dizer assim, sendo referência para outras pessoas? E tendo prazer naquilo que você faz. Que não é algo forçado. A gente dá para perceber que não é forçado. Vou tocar nesse ponto. O que acontece? Primeiro, planejamento, né? Eu procuro organizar a minha agenda, pelo menos com uma semana de antecedência ou dias antes. Eu procuro estar ali, com ali tudo anotadinho, o que eu tenho para fazer, o que é prioridade, o que é importante, o que eu vou fazer primeiro, o que eu posso delegar para outra pessoa fazer. Perfeito. Entendeu? Porque isso é importante também. Você tem duas empresas e tal, como é que você dá conta? Gente, a gente delega tarefa também. Eu não estou lá dentro da empresa fazendo caixa, fazendo venda, financeiro, fazendo isso, estou fazendo venda, fazendo tudo. Entendeu? Então, se você não aprender a delegar funções, a delegar tarefas, aprender a confiar, porém cobrar de quem está ali trabalhando, de quem está ali servindo, porque você não vai conseguir abarcar o mundo com as pernas, né? Como diz. Então, você tem que ter uma organização nesse meio. E daí eu traço a minha rotina. Então, eu tenho uma rotina diária. As minhas filhas, por exemplo, a Laila ainda estuda pela manhã, né? Então, vai para a escola cedo. Para que eu consiga sentar à mesa com a minha filha, tomar um café com ela, que eu acho importante, levá-la para a escola e conseguir, nesse período, fazer meu treino, eu acordo às 5h40 da manhã. Então, eu acordo, ela continua dormindo, preparo o meu café, porque eu não vou para a academia sem tomar o meu café, isso delega tempo. Preparo o café dela, preparo o lanchinho dela, acordo, arruma e tal. O Frederico me ajuda aí nesse intermeio, na hora que tá chamando. E ela vem, toma o cafezinho dela comigo, e aí a gente vai... Essa é a rotina padrão. Às vezes a gente foge, né? Sim. Deixo a Laila na escola, sigo pro meu treino. Por quê? Porque o horário que eu gosto de treinar é pela manhã, o horário que eu prefiro. Logo cedo, libero minha endorfina, estou ativa. Você chegou porque eu sei que você tem muitos, não vou dizer muitos, que parece que ela vive num laboratório, mas você tem médicos que te acompanham. Você já chegou a estudar o teu tipo de cronótipo? Tipo, pro meu biotipo, ele rende mais, pro meu metabolismo, ele rende mais de manhã ou à tarde? Não, ou mas isso foi algo que você sentiu? Foi algo que eu senti. Em relação a isso, foi algo que eu senti. Então, eu vou pela manhã, porque eu treino, sabe? Libero minha endorfina e, para mim, eu fico em estado de alerta para o resto do dia. E aí, organizo a minha agenda. O que eu tenho para fazer pela manhã que seja
como digital. Tem alguma visita que eu tenho que fazer, tem algum post que eu tenho que fazer. E aí, o que eu tenho para fazer como digital, geralmente, Thaís, eu me programo para fazer pela manhã. Porque à tarde eu deixo a minha dedicação para as lojas. Tá? Então, chegou um período em que a minha vida de influenciadora, ela estava exigindo tanto de mim que eu ocupava muito o meu tempo com isso. Né? Eu tinha trabalho para fazer de manhã, eu tinha trabalho para fazer de tarde, no outro dia eu tinha fotografia, outro dia eu tinha isso, outro dia eu tinha aquilo. Então, começou a virar algo cansativo na minha rotina. Eu até cheguei a dizer que eu ia me aposentar como digital, ainda não consegui, mas está no projeto. Mas eu reduzi muito o meu trabalho como digital. Hoje em dia, eu seleciono o que eu quero fazer. Eu não pego todos os trabalhos que me propõem, que me procuram. Então, eu elevei um pouco a mais o meu patamar, o valor de investimento para que eu possa estar mostrando o seu produto, para que eu possa estar mostrando a sua marca. Eu coloquei em um nível bem acima, vai me contratar quem conhece o meu trabalho, quem acredita, né, no meu trabalho, quem acredita no que eu indico, quem acha que é verdadeiro o que eu faço. Quem acreditar, eu sei que eu não vou deixar de trabalhar, entendeu? Vai me contratar. Mas eu tive que subir um pouco esse nível e abrir mão de várias outras coisas. Né? São as escolhas que a gente tem que fazer. Então, cada escolha é uma renúncia. Exatamente. Então, eu tive que renunciar. E tudo bem vários também, trabalhos né? e tudo... Não, tem gente que acha que isso vai tirar melhor, o sono. né? Tá Pelo ótimo. Na verdade, eu não vivo de digital. Eu faço um trabalho de digital por amor, porque eu gosto. Então, quando eu cheguei em um patamar que eu vi que aquilo estava me sufocando e que eu poderia ir, de repente, para um lugar para fazer um trabalho para uma empresa e que eu ia estar cansado, eu ia estar estafado, eu não ia dar o meu melhor, eu disse, não dá. Então, eu vou reduzir o meu ritmo. E reduzi muito, mas muito mesmo o meu ritmo. E procurei ficar me dedicando mais às empresas. Só que nesse intermeio, amor, a gente tem filho. Eu tenho 2, uma de 18 e uma de 10. E aí a gente é um pouco mãe turista, né? É uma loucura. Porque leva para a escola e busca da escola. Agora, a aula de música tira da música. E leva não sei para onde. Mas a gente... Não, bota eles para tirar a carteira. Graças a Deus. 18 já está tirando, filho. Aproveita e pede para ela, de vez em quando, disse, buscar a Emily, levar no lugar. Pois é. Eu já disse para ela, amor, seu Uno Mille já está na porta para você levar e buscar sua irmã. Aí, no começo, elas acham ótimo, né? Porque vai estar dirigindo. Leva a Laila ali na aula de música. Vai com a Laila para a aula de música. Deixa passar um mês. Deixa passar um mês. Não quer mais fazer nada, eu fui adolescente. Eu sei o que é. Enfim, e aí eu crio essa minha rotina, eu elaboro a minha agenda, né? O que eu vou fazer de trabalho como digital, eu priorizo geralmente a parte da manhã. E elaboro, faço o meu planejamento. Se eu consigo fazer semanal, eu já faço semanal, senão eu vou ajustando, entendeu? Não, perfeito. E delegando o que dá para delegar também. Thaís, cara, a gente falou sobre muita coisa, mas eu achei sensacional essa parte do planejamento, porque as pessoas não entendem, muita gente não entende o valor de você ter mapeado não só o que você tem que fazer, mas dentro disso, as tuas prioridades têm que ser o que você quer fazer. Isso. O que você tem que fazer, o que você quer fazer e para onde que você vai com isso. Isso tem que te levar a algum lugar. Sim. Né? Então... porque você tem outros planos também. Então, tudo tem que estar alinhado para que você consiga chegar lá. Eu acho isso muito importante. Se você tivesse que passar uma mensagem agora para os nossos seguidores e para os teus seguidores, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Mesma proporção. Dentro daquilo que você... Na verdade, antes de você passar uma mensagem, onde que você se enxerga daqui a 10 anos? Quem é a Thaís? Olavo, eu acho que daqui a 10 anos. Melhor cenário, para onde esse planejamento vai te levar? Então, eu acho que, não por ser melhor, mas eu penso que talvez eu não esteja mais aqui. Imperatriz. Imperatriz. Entre nós? Não, eu estarei com o pai, mas espero não ser tão cedo. Eu penso
que eu não estarei mais aqui, conforme eu já disse. Talvez eu esteja ainda nesse ramo empresarial, não sei se nas mesmas vertentes, né? Enfim, é porque assim, tem uma área... Você não pode dar spoiler sobre o que Não, é você vai porque tem um ramo que eu me vejo no futuro fazendo, mas que vem muito por conta do meu pai, mas que ainda é cedo para eu pensar nisso, sabe? Entendi. Mas eu me vejo ainda, de alguma forma, empreendendo. Porque, na verdade, é uma veia que você tem que não vai embora, né? É que ela falou que não tinha, né? Que não tinha de família, isso. E foi criando e foi aperfeiçoando, e a tendência é só aumentar essa veia empreendedora. Eu acho que com netos... Já pensou? Daqui a 10 anos? Tá pouco? Não, tá bom. Né? Tá 28, bom, né? ali, 28, pô. Tá bom. Eu tive com tá 22, ótimo. tá bom. Qualquer coisa a gente pega ele na rua e dá uma surra nele. A gente, os gorilas Que fazem isso? Quem vai fazer é ela mesmo. Ela já mesma. tá dando show. Ela, até 10 anos ela já vai ser no mínimo roxa. Faixa roxa. Ai, pai. E tá, então qual pro teu Qual público, mensagem? pros teus seguidores, qual é a mensagem que você poderia passar, assim, pensando, gente, ó, não é fácil, mas é possível, dentro de tudo que você fez, né, da pessoa que você é? Eu diria, seja extremamente verdadeiro e fiel aos seus sentimentos e fiel ao seu caráter, com tudo que você for fazer, né? Se preocupe com tudo que você está mostrando. Saiba que tem alguém ali do outro lado que está te ouvindo. Preocupe-se em fazer o bem, em amar ao próximo. Nunca perca fé, nunca perca sua esperança. Leia muito. Muito. Se desprenda e se desconecte por alguns momentos. É algo que é muito importante. A gente está muito preso à rede social, sabe, Olavo? Isso me preocupa. E por mais que a gente precise disso, eu não posso dizer, sai de rede social, eu preciso desse engajamento. Mas é muito bom você se desprender, você se desconectar por alguns momentos. E, cara, se você tem um sonho, luta, batalha, foca e vai atrás, sabe? Não desiste na primeira falha, porque o caminho que te leva a um erro, a uma falha, é um caminho de aprendizado, né, que é para você não retomar. E corra em busca dos seus sonhos mesmo, sabe? Sempre com muita verdade, com muita fé e, acima de tudo, mantendo o seu caráter. Perfeito. Sensacional. Perfeito. É isso. Gente, você está satisfeito? Acabou? Aprendeu alguma coisa? Não, você quer falar mais? Eu quero. A gente vai agendar o segundo episódio. Acho que a gente falou pouco. Thaís, o retorno. Tipo, Aí vai ser Thaís Lobão, gordinha fitness, a próxima. Não. É o Olavo. Gente, peraí, pelo amor de Deus, eu não posso zoar ninguém, que todo mundo se volta contra mim. Não, todo mundo não. Ó, é fácil. Depois no próximo episódio você vai ver que o Olavo vai voltar à raiz fitness. Olavo, deixa eu dar a indicação de um livro aqui, porque acaba que a gente falou de rotina e disse. Excelente. Leia Os 7 Hábitos das Pessoas Mais Eficazes, que é muito bom. Tá? Para você entender o quanto um planejamento e uma rotina. Tem aí ele? Eu acho que tem. Para você entender A gente mostra. o tanto que o planejamento e a rotina é bom. Outra coisa que eu poderia deixar na mensagem também para os meus seguidores, para os seguidores de vocês, é você se permitir ser vulnerável, às vezes, né? A vulnerabilidade, ela não é esse fantasma todo que pregam, né? Eu não vou me expor assim, porque eu não vou me deixar vulnerável. E a vulnerabilidade, ela pode te fazer crescer e evoluir muito, dependendo do aspecto, né? Então, se permita, às vezes, ser vulnerável, sim. Excelente. Show. Você não achou, não? A gente tem...
Depois a gente joga só a imagem do... Tá lá no final, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Para quem quer, por exemplo, ler algo sobre saúde, tem Anticâncer. Anticâncer? Anticâncer. Esse eu não... É um livro fantástico de um neurocirurgião que conta como ele descobriu um câncer já em estado, né, bem mais avançado. E descobriu por um acaso, fazendo uma outra pesquisa, enfim. Mas durante o livro dele, ele vai narrando toda a experiência que ele teve justamente com mudança de alimentação. E lá mostra várias experiências científicas, né, que comprovam como os alimentos eles vão te ajudar, sim, em uma recuperação, como ele muda a sua saúde, como ele muda os seus resultados. Então, é um livro fantástico. O Anticâncer é muito bom. E o outro, 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. É isso. Thaís, muito obrigado, de verdade. Eu que agradeço. Obrigado. Eu conheço um pouco da tua trajetória, mas você falou muito sobre essa questão de planejamento de rotina e a gente bate muito nessa tecla, né? Não adianta você só querer fazer. Você tem que saber planejar para que você até consiga acompanhar os seus resultados. Foi excelente. Eu acredito que todo mundo vai aprender muito. E até o próximo. Eu que agradeço o convite. Pode me chamar quantas vezes quiser. Se quiser demitir o Olavo, pode demitir e me deixar no lugar, porque eu adoro. Eu acho que vai agregar mais. Eu adoro conversar. O movimento do cabelo está faltando ali na frente da câmera. Acaba faltando. Mas eu tua franja é incrível. Eu não conheci, diferente do Olavo, eu não conheci a Thaís, né? Eu acho que deu para conhecer bem, de uma maneira até um pouquinho diferente do que a gente costuma ver do próprio Instagram, de conhecer mesmo algumas histórias por trás, bastidores, antes da Thaís digital, da Thaís influencer, outras informações que agregam bastante nesse contexto todo que a gente falou. Então eu só tenho a agradecer e comentem, curtam. Cheiro no sovaco.